Bom, então esta daqui é a energia potencial elétrica, como a gente calcula ela num ponto qualquer do campo, né? A distância é a distância da carga até um ponto qualquer dentro, né, do campo, lembrando que fora do campo ela vai valer zero. Então essa é a maneira de calcular. Então a energia potencial gravitacional você calcula como mgh, energia potencial elástica kx² sobre 2, né? Isso no seu curso de mecânica você deve ter visto isso. No nosso caso agora, caso elétrico, a energia potencial elétrica num ponto qualquer do campo é dado por essa forma aqui. Agora, uma coisa boa aqui da energia é que ela é um escalar, ela não é um vetor. Então, o fato dela ser um escalar, isso muitas vezes simplifica muito as contas, né? Os vetores, eles são, as grandezas que são vetoriais, elas são orientadas no espaço. Então, às vezes, para você fazer uma conta, ou você resolver um problema, você precisa saber as componentes desse vetor, como ele está orientado no espaço, né? Porque senão as contas mudam. Então, muitas vezes, fazer conta com grandezas vetoriais é muito mais complicado do que com grandezas escalares. Então, qual que é a nossa ideia aqui? A ideia nossa é tentar descrever o campo por um descritor escalar. A gente já sabe, na primeira parte do curso, que um bom descritor desse campo é o campo elétrico, o vetor campo elétrico. Só que o vetor campo elétrico, como o próprio nome diz, é um vetor, né? Será que, já que cada ponto do campo eu posso associar uma energia potencial elétrica para ele, será que essa energia potencial elétrica não poderia ser, para mim, um descritor escalar do campo? Ou seja, cada ponto do campo eu associaria uma energia potencial elétrica e com isso eu conseguiria descrever o campo escalarmente, sem precisar do recurso dos vetores? Será que isso não seria uma maneira mais simples da gente visualizar e descrever mesmo o campo elétrico? Bom, a princípio sim, uma grandeza escalar realmente mais desejável do que uma grandeza vetorial, em termos de simplificações das contas, etc. Agora aqui tem um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte, a energia potencial elétrica, do jeito que a gente está determinando aqui, ela depende da carga teste aqui, ó, de prova. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte, vamos supor que a gente venha aqui e retire a carga Q1 do ponto P, né? E ao invés e coloquemos uma carga Q2, também positiva, mas com a seguinte diferença, Q2 é maior que Q1 em módulo. As duas são muito menores que a carga Q fixa, né? Mas ainda assim Q2 é maior que Q1. Não tem problema. Será que a energia potencial no ponto P se alteraria? A resposta é sim. Sim, se alteraria. Porque quando você coloca aqui, ó, uma carga Q2 maior que Q1, a energia potencial vai ser, o 2 agora vai ser maior que o 1. Então veja que para o mesmo ponto do campo, eu não consigo associar univocamente uma única energia potencial elétrica. Ela depende da carga de prova. A carga de prova, lembra, gente, é o nosso instrumento de medida. Entende? Então, se a carga de prova é um instrumento de medida, é como eu sei se o campo elétrico existe ou não, então a energia potencial não pode ser um descritor desse campo, já que ela depende do instrumento de medida. É como se você, analogamente, é como se a febre dependesse do termômetro. Não depende, se o cara está com febre, ele está com febre. Qualquer termômetro bom deveria marcar o mesmo valor que a febre do paciente. Você não pode, né? Seria absurdo você chegar, medir lá, você acha que você está com febre, você vai lá, coloca o termômetro, mediu, puxa, deu 39, nossa, que terrível, 39 é muito alto, deixa eu pegar esse outro termômetro, aí coloca lá de novo e olha, bom, esse aqui está melhor, deu 37. É evidente que não. Ou um está errado, ou um está certo, ou um está errado, mas a febre é uma só, né? Se você está com febre, você está, se você não está, você não está. Então a febre não pode depender
do termômetro. Mesma coisa aqui, o descritor do campo elétrico não pode depender da carga de prova, que é meu instrumento de medida. Então, por isso que a energia potencial elétrica não pode ser um bom descritor. Ela não é um descritor, apesar dela ser um escalar. Mas será que não tem um outro descritor? Tem. Qual é? Se você pegar aqui, ó, esse aqui, passar dividindo, você vai chegar com essa expressão aqui, ó, U sobre Q vai ser, no caso de uma carga uma carga pontual, isso aqui vai ser o quê? K0, Qzão sobre R. E aí você vê uma coisa extremamente interessante, que a razão entre a energia potencial elétrica e a carga teste, carga de prova, essa sim é algo que só depende da carga fixa, do K0, que é o meio que essa carga está imersa, e do R da distância da carga até o ponto em questão. Ou seja, eu estou dizendo que esta razão, ela sim é uma propriedade do campo. A energia potencial elétrica somente não é. Agora, a razão entre a energia potencial pela carga teste, isso passa a ser uma propriedade de cada ponto do campo elétrico. Portanto, um bom descritor para esse campo, um descritor escalar, uma vez que eu estou dividindo em duas grandes escalares, e ele passa a ter um nome, que a gente passa a chamar então agora de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? É a razão, a gente vai dar a letra V, tá? V é o potencial elétrico, e ele é a razão da energia potencial elétrico naquele ponto pela carga teste. Então assim, o que eu estou querendo dizer é que se você lembra, quando você tinha Q1, e aí você calculava qual era a energia potencial. A energia potencial dava 1. Aí depois você trocou, você tirou do ponto P a carga Q1 e colocou no ponto P agora a carga Q2. Q2 é maior que Q1. Então, o 2 vai ser maior que o 1. Né? Então, para o mesmo ponto P do campo, eu tenho energias potenciais elétricas aqui diferentes, porque a carga teste mudou. No entanto, olha só, o 1 sobre Q1 é igual ao 2 sobre Q2. A razão é a mesma. Então, se você pegar qualquer outra aqui, o N sobre Qn vai dar sempre o mesmo valor. Por isso que a gente define agora como uma grandeza escalar, para descrever esse campo, essa grandeza chamada potencial elétrico. Veja que a unidade de medida é Joule por Coulomb, e Joule por Coulomb a gente passa a chamar agora de volts. Em homenagem ao Alessandro Volta, um físico italiano. Então, vou colocar assim, ó, V. Potencial elétrico é a unidade de medida, é o volts. Tem que tomar cuidado aqui, né, com essa notação, né? Esse V que aparece aqui é da grandeza física potencial elétrico. Esse V que aparece aqui é da unidade de medida, que é o volts. Não é a mesma coisa. Tome cuidado aí quando for aparecer. Tá? Bom, próximo vídeo eu continuo.